Verdade, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo 36, diga glória a Deus. Glória a Deus. Povo bom de Bíblia, diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifesta-te-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Talvez a tradução bíblica esteja um pouco diferente, mas a interpretação é uma só. Só o Senhor é Deus. Levanta a sua mão para cima, por gentileza. Glória a Deus. Nós, como Mateus, vai me ajudar no teclado aí. Eu estou ruim com a voz. Alguém já percebeu? Eu estou ruim com a voz. O primeiro municipal aquele dia lá foi só o cordeiro. De quinta-feira para cá, tive pregando de novo e só o cordeiro de novo. Então ele vai me ajudar no teclado aqui. Levanta a sua mão para cima, por gentileza, e diga: hoje Deus vai restaurar o altar do avivamento. Restaurando o altar do avivamento. Pelo menos duas pessoas que eu digo para Deus: hoje vai mudar a sua história. Deus hoje ainda vai mudar Deus a sua hoje vai história. reparar o altar. Glória. Pode ser Glória glorificando o nome do Senhor e Salvador. a Deus. Se ninguém der glória, eu vou chamar o irmão de novo aqui. Vai cantar mais 10 corinhos. Eita, glória. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico. E o texto que nós temos em mão é a história do profeta Elias. Elias, ele é o grande representante da voz profética no Antigo Testamento. Elias é conhecido como leão de Judá, ou leão de Israel, o pai dos profetas. A Bíblia Sagrada nos ensina que Elias, quando ele vai iniciar o seu ministério, Elias ele se depara com uma situação em que a nação de Israel está vivenciando, que é uma situação de apostasia. É uma situação em que o povo que adorava a Deus trocou a verdade absoluta de Deus por causa da idolatria. Havia naquele tempo bíblico muitos altares levantados para Deus. E os altares que eram de Deus, ele foi praticamente trocado por causa de Baal e Azera. Baal e Azera eram duas entidades que predominavam naquele tempo. Baal, deus do fogo, Azera, a deusa da fertilidade. Então essas duas entidades, elas prevaleciam naquele tempo. Deus, ele vinha com a sua graça comum, derramava chuva sobre a terra, fazia a terra produzir, e por causa da ignorância do povo, eles pegavam as bênçãos de Deus e atribuía para uma entidade, atribuía para Azera e atribuía chuva também para Baal. Elias, então, ele vai presenciar um período de apostasia, ele vai presenciar um período de frieza espiritual, um abandono na adoração, e Elias ele fica inconformado com o sistema que ele está presenciando na sua frente. Elias ele fica inquieto com a situação que está na sua volta. E é interessante notarmos que Elias ele vai confrontar o sistema. Elias se apresenta no capítulo 17 e ele vai confrontar a casa de Acabe, ele vai confrontar a Jezabel, ele vai confrontar a nação de Israel, e ainda mais ele vai confrontar a entidade que está predominando naquele período. Elias ele alça a sua voz profética de uma coragem extraordinária,
e vai dizer assim: conforme a minha palavra, não haverá chuva sobre Israel, nem orvalho cairá sobre a terra. O que Elias está fazendo é se posicionando como uma voz profética para confrontar um sistema que a qual corrompeu o período da adoração de Deus. Elias é um homem simples, porém é um homem que serve um Deus poderoso. Elias é um homem normal, porém é um homem que sabe o poder do seu Deus e como é simples viver o céu na terra. Ele pega a situação precária, ele pega o momento de apostasia e vai colocar a sua voz profética. E Deus, quando ouviu Elias confrontando o sistema, Deus, ele vai assinar embaixo as palavras de Elias. Deus vai tocar na natureza, e quando Deus toca na natureza, Deus está demonstrando para toda a nação de Israel que quem é o provedor da chuva é Ele, quem é o dono da bênção é Ele. Tudo que estava acontecendo na nação de Israel vinha diretamente de Deus. Quando Elias confronta a nação de Israel e libera uma palavra profética, essa palavra profética liberada diretamente da boca de Elias, ela tem uma abertura e uma envergadura espiritual muito grande, porque não é verdade, a palavra direcionada segundo um princípio estabelecido, ela tem capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. Eu vou melhorar para você entender. Elias está inconformado com a situação e Deus, em momento algum, está falando para Elias profetizar, mas Elias entendeu um princípio. Qual é o princípio? Não é verdade? Que um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, ele está inconformado com o sistema da nação de Israel. Então Elias, ele alça a sua voz, e a voz de Elias é uma porta profética. A voz de Elias é um dom profético. A voz de Elias, ela vem para confrontar. Deus assina, e quando Deus assina, Deus toca na natureza, Deus toca no ambiente, e a notícia pega sobre toda a casa de Israel. Só que é interessante que Elias está inconformado. Deus só há de levantar um profeta quando o profeta está inconformado. Repito, Deus não levanta qualquer pessoa, Deus não unge qualquer cabeça, Deus não assina qualquer palavra. Deus só vai levantar os Elias quando os Elias estiverem inconformados com o sistema que ele está Elias se coloca na brecha para Deus usá-lo. Elias se coloca na posição para Deus fazer. Elias se coloca na posição para Deus enchê-lo. E quando Deus olha do céu para a terra e vê um coração disposto a confrontar, a enfrentar quem quer que seja, para que o reino de Deus seja implantado, os céus ele desce na terra, os céus invadem os ambientes, e a voz de Elias agora, ela é colocada como a voz profética. Ele aparece no cenário profetizando, ele aparece no cenário liberando uma palavra. Só que quando a palavra de Elias chegou aos ouvidos de Acabe, Elias teve que receber uma informação do céu. Vou melhorar, Elias recebeu uma mensagem divina. Olha para cá, Elias, para profetizar, não recebeu revelação, não recebeu nenhuma informação do céu para confrontar a nação de Israel, mas para Elias fugir debaixo da proteção de Deus, Deus lhe deu uma direção. Irmão Éver, eu não estou entendendo, eu estou introduzindo a mensagem para você entender. Quando é para você profetizar, Deus segura a bronca por causa de você. Quando é para você liberar uma palavra para mudar o quadro de alguém, Deus segura a palavra para acontecer. Quando é para você mudar o ambiente, para confrontar o sistema, para mudar uma metodologia que está na sua volta, é você que libera a palavra. Mas quando é para te guardar, Deus te dá direção para você se esconder. Irmão Everton, que mensagem é esta? A mensagem que restaura o altar do avivamento já começa com a palavra profética.
começa na palavra que é pronunciada. O sistema está se corrompendo, mas tem alguém no meio do povo dizendo: tu vai, mas eu não vou junto. Tu vais, mas eu não vou. A palavra é uma palavra de protesto. A minha palavra é uma palavra que não é conforme a mentalidade da nação de Israel. Então entenda, Elias, ele se colocou de voz profética, e a voz profética impostada na voz de Elias faz o sistema ser abalado. Olha para cá, Deus, ele sabe quem é e quem não é. Repito, Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe a fonte que procede a palavra. Deus sabe a intenção do coração. É tão forte a intenção do coração de Elias que Deus abraçou a causa, e que quando Acabe vai se levantar para matar Elias, Deus falou: Elias, eu já tenho reservado um esconderijo para você. Elias, eu já tenho preparado um querite para você. Elias, eu já tenho reservado um ambiente para você se esconder, porque a voz profética, ela tem autoridade para profetizar e confrontar, mas a voz profética não tem autoridade para enfrentar de frente o baque. Porque, irmão Everton, quando você libera, Deus te guarda depois. Quando você profetiza, Deus te brinda depois. É Deus dizendo: Elias, tem a hora de profetizar, mas tem a hora de se calar e se esconder. Elias, tem a hora de você liberar uma palavra para confrontar o sistema, mas também tem a hora de você se refugiar na minha presença. Elias libera a palavra e Deus fala: eu já tenho liberado o ambiente para você se esconder. Para quem entrega a palavra, sabe quão difícil é. Tem dia que você profetiza na força de um leão, mas tem dia que você se esconde debaixo da saia da sua mãe. Oh, meu Deus. Porque não é, Everton? Porque a oposição é grande, e Deus, na voz profética, sabe: tem hora de profetizar e tem hora de se esconder. Tem hora de Deus te apresentar, mas tem hora de Deus te guardar. Não é em todo momento, não é em toda hora, não é dando de frente, não é confrontando o sistema. É uma palavra só para abalar o alicerce. É uma palavra só para mudar o ambiente. Entenda uma coisa: de quem tem a tendência para o profético, ele não precisa de muito para incomodar muita gente. Quem tem tendência para o profético, o pouco que ele fala é o muito que incomoda. O pouco que ele libera, o pouco que ele profetiza, é um impacto muito grande na dimensão espiritual. E os adeptos da religiosidade vêm para cima. Quem é o profeta Elias? Vamos acabar com essa mensagem. Antes que ele alvoroça o povo para se rebelar contra a casa de Acabe, porque a maioria dos profetas havia se corrompido. A maioria dos profetas havia se assentado na mesa de Baal. A maioria dos profetas havia se corrompido. Por quê? Porque se corromperam naquilo que é bom aos seus olhos. Se assentaram, receberam aplauso, receberam holofote, estavam na mesa de Jezabel comendo, e eles profetizavam que Acabe queria ouvir. Só que Elias não. Elias, ele vai nadar contra a correnteza. Elias é uma voz diferenciada, um ponto fora da média. Porque falar a mesma língua que todo mundo fala é fácil. Falar o que todo mundo pensa é fácil. Ser o eco de uma voz nessa geração é fácil. Mas eu quero ver você ser a voz. Perceba que Deus, para preservar Elias e guardar a sua vida para um propósito maior, Deus leva para o querite. E Deus falou: Elias, eu já tenho preparado um corvo para te abençoar. Eu já tenho determinado um corvo antes de você sair daqui, para te apresentar lá no querite a sua alimentação diária. Porque profeta não passa fome, profeta Deus guarda, profeta Deus preserva. O eco da nação de Israel
Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos aqui, os irmãos são espirituais, vão entender. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está debaixo de um padrão divino daquilo que foi incumprido. A casa sacerdotal que João Batista vai nascer é uma casa corrompida, ligada à política, uma religião praticamente humana. E para Deus levantar o profeta, Deus faz o quê? Eu não quero você crescendo no meio da corrupção. Se João cresce na casa sacerdotal, João seria mais um eco de Anás e Caifás. Se João crescesse no mesmo rito, na mesma liturgia, na mesma dogmática da casa sacerdotal, nunca haveria uma voz que viria no deserto preparando o caminho do Senhor. Porque quando João é guardado por Deus lá no deserto, a Bíblia diz: e veio João, como diz a profecia, a voz do que clama no deserto. Deus não trabalha com eco, Deus não trabalha com plágio, Deus trabalha com vozes e identidades espirituais. Elias é uma identidade na nação de Israel. Está todo mundo profetizando: pode ir. Elias não vai não. Está todo mundo dizendo: pode fazer. Elias não pode não. Pode adorar Baal. Elias não pode não. Deus sustenta Elias até o querido se secar. Deus sustenta Elias até o tempo dele sair dali. E Deus fala: agora você sai e vai até a casa de uma viúva. Na casa de uma viúva eu vou te sustentar. Deus está usando as improbabilidades do presente para mostrar para Elias que profeta, na presença dele só vive providência do sobrenatural. Lá no querido não tem ninguém, mas Deus manda o corpo. E agora ele vai se deparar com uma viúva que não tem nem para comer. É Deus dizendo: Elias, eu vou te suprir em duas etapas da sua vida. Eu te preparo no querite e te provo na casa da viúva. Porém, depois desta etapa, eu te apresento para Israel. Entenda uma coisa, Elias, após liberar uma palavra profética que vai corromper o sistema, que vai confrontar o sistema, que vai dar de frente com a casa de Acabe, uma palavra faz Elias passar por processos dolorosos. Agora olha para dentro de você. Quem é profeta aqui? Tem profeta aqui? Quem profetiza aqui? Toda palavra liberada do trono de Deus, ela causa uma retaliação muito grande. Toda palavra que Deus ministra e libera sobre nós, ela causa uma retaliação muito grande. Porque a língua no geral hoje é falar conforme um fala. Só que Deus não trabalha nessa metodologia. Deus não trabalha nesse sistema. Deus tem cada pessoa no seu particular e cada ministério separado para um propósito. Elias, eu estou falando com você hoje. Você que Deus ungiu a sua cabeça. Você que um dia não se conformou com o ambiente que você estava vivendo e você levantou a sua voz e disse: Senhor, eu quero mudança. Se a mudança tem que vir no nosso meio, que venha por meio de mim. Eu estou falando com você que um dia, no aperto da solidão, vendo as circunstâncias que estão na sua volta, olhou para o céu e falou: Senhor, eu quero ser um referencial. Eu quero ser alguém que mude o quadro que nós já estamos vivendo. Mas quando Deus levantou a sua cabeça, ungiu a sua cabeça e derramou sobre você os dons espirituais, derramou no céu, derramou uma voz profética, a primeira palavra profética que Deus liberou no teu coração, tu foi para confrontar, e automaticamente toda a casa de Acabe, ela se reuniu para matar a sua chamada, ela se reuniu para matar o teu ministério, e você deixou acontecer. Por quê? Porque você diminuiu o que Deus tem para você, porque você retrocedeu, e não pode retroceder. Uma palavra liberada na dimensão do Espírito, tu tem que ir até o final. Porque se você vai, Deus te garante. Porque se você continua indo, Deus te sustenta. Se você continua profetizando, Deus
sustenta em todas as etapas da sua vida. E se você retroceder, Deus retrocede. Meu Deus. Porque Deus ungiu você. A pergunta é: por que Deus ungiu? Por que Deus separou você? Já se perguntou qual é o propósito de vida? Já se perguntou por que Deus te separou, te guardou para este momento? Por que Deus te ungiu de uma forma extraordinária? Tem pessoas no nosso meio que têm mais capacidade do que muitos que estão no altar. Tem pessoas no nosso meio que tem muito mais visão daquilo que está em cima. Porque, irmão Everton, porque Deus ungiu. E quem não unge é Deus, não é um homem, alguém reconfirma aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual. A unção, ela vem dos céus, ela vem pelo Espírito. No nosso meio tem pessoas cheias de capacidade de Deus para mudar o ambiente, mas está se escondendo de Deus. Mas Deus está dizendo o seguinte: aí volta a alçar a sua voz profética e confrontar o sistema. Porque enquanto você se coloca na posição, eu preparo um lugar para te esconder, porque ninguém mais vai tocar. Ninguém mais vai tocar na tua história. Ninguém mais toca sobre a sua vida. Eu tenho mais de 10 anos de conversão e cada luta que eu enfrento diariamente de confrontos diretos, de pessoas apontando o dedo, eu não estou nem azul. Porque eu sei que a minha identidade naquilo que eu sou no reino. Pode falar o que quiser, pode levantar a calúnia que quiser. Eu sei que os meus pés estão sobre a rocha. Eu sei que eu tenho crido, eu sei que eu tenho corrido. Eu sei que ele se levantará sobre a terra para me guardar. E todas as vezes que a alma se abate, o coração se declina e você não quer mais pregar, tu não quer mais cantar. Porque existe um dia que a força esvai e você tenta voltar. O Espírito só falou: você caminhou até agora, não dá para voltar mais não. Eu te trouxe até aqui, não dá para retroceder mais não. Eu te trouxe até aqui, você já venceu grandes obstáculos. Não é para você morrer agora. Então levanta a sua cabeça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. O meu poder se aperfeiçoa na sua vida. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem dias que dá vontade de viajar, subir, ir para o mato, ir para os montes. Dá ou não dá? Dá, porque a pressão é muito grande. Porque uma voz profética liberada, ela causa uma grande retaliação. O demônio, o diabo, o inferno inteiro, ele vem para tentar te oprimir. Mas sempre que Deus libera uma palavra, sempre Deus também dá um lugar para nos escondermos e Deus nos preservar na sua vontade. A Bíblia vai dizer que Elias, então, ele vai ser sustentado no Querite. E depois ele vai para a casa da viúva. Só que depois que ele vai para a casa da viúva, o que acontece, irmão Everton? Depois que ele é alimentado, sustentado, o milagre acontece de uma forma extraordinária, como sendo Deus de provisão. Deus fala: Elias, agora tu vai alimentar toda a nação de Israel. Tu foi suprido 2 vezes, mas na terceira agora tu vai alimentar o meu povo. Porque o meu povo está vivendo uma dubiedade. O meu povo está vivendo em 2 pensamentos. E a primeira palavra de Elias para a nação é: ei, por que cocheais em 2 pensamentos? E aqui eu seguro um pouco para pregar no teu coração. Deus falou para Elias: Elias, o povo não está perdido. Elias, o povo só está extraviado. O povo só está sem visão. O povo só está sem entendimento. Um dia ele quer adorar a Deus, mas ele adora também Baal. Um dia ele quer servir o altar, mas lá fora ele quer fazer outras coisas. Isto é sinônimo que o povo está indo de mal para pior. Mas Deus, eu conheço o coração de Israel. Eles estão cocheando em 2 pensamentos. Pode liberar a palavra de confronto e ele chama para o arrependimento. Ei, Israel, por que ficais cocheando em 2 pensamentos? Se é Deus, servir. Se é Baal, se entrega de uma vez. Porque não tem meio termo. Jesus. Para analisar esta geração agora. Jesus, meu Deus. Para analisar este período que nós estamos vivendo agora. Meu Deus. Uma geração que não sabe o que quer. Uma geração que um dia quer profetizar, mas no outro dia quer estar lá no meio do mundo. Uma geração que um dia quer os dons espirituais, mas no outro dia quer viver a balada da vida. Uma geração que um dia quer estar diante do altar de Deus, porque vê que a
prazeroso, mas no outro dia está lá fora, vivendo os deleites da carne. É uma geração que está cocheando em dois pensamentos. É por isso que muitos do nosso meio estão se corrompendo, perdendo a santidade, manchando o altar, sangrando os púlpitos, porque ele quer viver a piedade da vida, mas o altar do avivamento vai ser restaurado. Elias está usando uma voz profética para esta geração. Elias, Deus está te chamando para fazer a diferença. Está na hora de você levantar a sua voz e dizer: se é Deus, servir de todo o coração. Se é Deus, servir de toda a sua alma. Se é Deus, sirva com toda a sua integridade, porque Deus há de restaurar a aliança feita com a nação de Israel. Pessoas que têm que dar uma mão, sair arrastando, irmão, altar não dá para levar ninguém. Vou repetir: para você chegar no altar não dá para levar ninguém. No altar você se achega sozinho. Deus novo e viva o caminho, não dá para levar ninguém na oração. Não dá para ficar arrastando pro resto da vida alguém. Às vezes você não lembra e não consegue entrar pelo peso de alguém. Existem momentos de oração intercessória. Existe momento de palavras de conselho. Existe momento de direção profética. Momento que Deus direciona. Mas cada um ele é responsável em manter a sua integridade diante do altar de Deus. Sabe por que as nossas igrejas estão definhando, caindo e declinando? Porque além de nós buscarmos para nós mesmos, nós temos que nos desdobrar para buscar para alguém que não tem força. Porque enquanto você busca para ela para restaurar a vida, em vez de ela se agarrar no propósito e ir para o altar junto, não, vai buscar lá fora de novo. E não é qualquer pessoa, é pessoas que cresceram em nosso meio, pessoas que se vincularam à intimidade com Deus, pessoas que já abraçaram o reino de Deus, pessoas que já viveram o sobrenatural, pessoas que já choraram, já cantaram, já pregaram, já profetizaram. Irmão Everton, o que é isso? Eles estão cocheando em dois pensamentos. E Elias tem que liberar uma palavra. Qual é a palavra? Eu não posso segurar a tua mão, porque eu sei que o Deus de Israel ele há de restaurar o altar. Mas há uma palavra na tua vida: se é Deus, serviu. Se é Baal, vai. O avivamento não virá enquanto o altar não for restaurado. Meu Deus. Altar fala de lugar de intimidade, lugar de adoração. Altar fala de lugar de relacionamento. Fala do lugar que Deus se apresenta. O jovem que quer ficar rico na vida, crescer, ter fama. Vou dar um exemplo para você, vou dar um conselho. Abraão era rico e próspero. Mas por que ele não era? Porque Abraão era construtor de altar. Ló perdeu tudo em uma guerra, porque Ló ele visava tentar naquilo que é terreno, estendeu até Sodoma. Mas Abraão, que é guardador de princípio, ele guarda a sua vida no altar. Pode ler, em todo lugar que Abraão entrava, Abraão levantava o altar. Abraão levantava um momento de intimidade. Abraão guardava a sua vida na integridade com Deus, e Deus lhe abençoando Abraão, alargando as suas tendas. Deus lhe enriquecendo Abraão em gado, em servo e ovelha, em servas. Deus é o Deus que prospera, mas o altar tem que estar alinhado com a vontade de Deus. O altar tem que estar alinhado juntamente com a vontade de Deus. Não é a mensagem é esta. Eu nem entrei no texto ainda. É Deus dizendo: ei, está na hora de nós alçarmos a nossa voz para entendermos que ainda que o caos esteja na nossa frente, Deus ainda ouve o coração que clama por mudança. Deus ainda sonda a nossa alma quando nós gememos diante de Deus e Senhor. Não dá para continuar do jeito que está. Senhor, não dá para viver desse jeito. Senhor, não dá para continuar neste mesmo quadro. Nós queremos mudança. Eu não sei se você deseja de todo o seu coração que Deus trate sobre Guaratinguetá, região, e traga sobre nós a marca do avivamento. Mas a minha oração diante de Deus por anos está sendo: Senhor, traga sobre nós o avivamento genuíno. Traga os dons, traga a presença, traga os ânimos espirituais.
Porque cada um que entrou aqui dentro, querendo ou não, ele tem uma chamada de Deus. Querendo ou não, ele tem uma unção de Deus. Você pode até usar os inteirinhos da vida dizendo não tem capacidade, não tem teologia, não tem conhecimento, não precisa nada disso. Eu só preciso de um coração que é sincero. Com o tempo Deus dá o resto, não precisa de aquecer na sua vida. Eu estou falando com alguém aqui que Deus está prestes a levantar. Não para ser mais um jovem, mais maduro, não mais um irmão de seguração, mais um irmão de não. Deus está levantando alguém para marcar o cenário. Deus está levantando alguém para montar um ambiente na sua volta. Porque depois de hoje, o que Deus vai fazer na tua história é tão grande, é tão poderoso. Quem veio com você está em cima de um palco sendo adorado, você vai ter que se esconder em Deus, buscar as armaduras celestiais, porque o diabo ele vai usar todos os meios para atacar você. O diabo vai usar meios para tirar a sua chamada, o teu ministério, para tirar a marca de Deus na sua vida. Quem quer ministério? Ministério não é fama. Ministério é lugar de rejeição. Ministério é lugar de luta, de prova, de passar necessidade. É lugar que você não pode contar nada para ninguém. É lugar que quando você tem que chorar, você chora sozinho. É lugar que você não tem amigos para compartilhar. O único amigo que sustenta você nessas horas é Deus. É por isso que muitos estão abandonando chamada. É por isso que muitos estão abandonando o ministério porque não suporta mais. E as pessoas que estão na nossa volta, por não compreender o sofrimento e a dor de quem passa por isso, em vez de chegar e consolar, dar um abraço, pegar na mão, tentar entender as questões, em vez disso eles pegam um porrete na mão, eles pegam pedra, eles pegam paus para apedrejar, para tentar matar. É que nem Jesus está no Getsemane. Em vez de vir assim conversar, vieram com porretes. Então se importa. Porque ministério é isso. Porque o altar vai ser restaurado. Porque Deus vai mudar uma geração. O altar vai ser restaurado e Deus vai mudar o ambiente. Deus falou: Elias, agora está na hora de você se apresentar à nação de Israel. E Elias sai correndo no barbudo, com a barba grandona, cabelo grande, com as vestes sujas, sem nenhuma aparência, se apresentou para Obadias. Manda uma mensagem para Acabe que agora chegou a hora de me apresentar para toda a nação de Israel. Eu gostaria que você percebesse uma coisa. Quantas profecias Elias liberou até agora? Fala comigo uma palavra. Causou um impacto muito grande na nação de Israel. Jesus. Ao ponto de Elias ser apelidado como perturbador de Israel por Acabe. Obadias, de maneira alguma vou levar mensagem. Se hoje eu levar a mensagem do Senhor te arrebatar e te esconder de novo, eu vou morrer. Pode ir, porque Deus falou para mim que é o tempo de se apresentar para Israel. Pode ir, que agora é o tempo de Deus se apresentar para Israel. Fala para cá que se reunir amanhã lá no cume do Carmelo. Porque amanhã saberemos quem é o verdadeiro Deus. Amanhã saberemos quem é o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Aleluia. Pegaram 2 sacrifícios e no mesmo altar que estava estabelecido no Carmelo, que havia sido quebrado o pacto com Deus e aliança, Elias deu oportunidade para Baal e Azera. E eles sacrificaram, cortaram, degolaram o sacrifício. E sobre o altar não há expectativa dizendo: Baal já nos respondeu com fogo antes. Baal já nos respondeu com fogo antes. Mas eu quero ver agora. Eles estão ali
praticar o sacrifício à entidade. Eles se cortavam, se degladiavam. E Elias olhando, dizendo: ei, grita mais alto. Quem sabe Baal tirou umas férias. Grita mais alto, quem sabe ele possa ouvi-los e vir sobre vocês. E eles buscaram até meio-dia e nada aconteceu. E aqui entra a mensagem: o altar é de Deus, mas o altar está quebrado. O altar está manchado. O altar está danificado pelas impurezas da idolatria. O altar que é de Deus está desconcertado. E Elias vai nos ensinar um dos maiores princípios que eu acredito ser dentro da sua história: que Deus não responde em qualquer altar. Deus não fala em qualquer ambiente. Deus não desce em qualquer lugar. Não. Elias vai fazer o seguinte: espera aí, eu vou fazer o sacrifício. Só que para eu fazer o sacrifício eu preciso restaurar o altar. Eu preciso colocar em ordem o que está fora de ordem. Eu preciso colocar de volta o que está fora do lugar. Quem quer o avivamento? Agora para pensar comigo. Quantas coisas já foram colocadas sobre o altar? Quantas coisas já mancharam o altar? Eu aprendi uma coisa em Deus: que oração sem altar consertado não gera resposta. Eu vou repetir: oração sem altar consertado não gera resposta. No nosso meio tem muitas pessoas que me perguntam: irmão, por que eu oro tanto e Deus não responde? Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Deus vai dar um sim ou não. E não é por silêncio. Silêncio, irmão. Deus fala a todo tempo. Deus fala pela natureza. Deus fala pela Bíblia. Deus fala em sonhos. Deus fala em profecia. Deus fala pela palavra. Deus fala face a face. Em algum lugar Deus está dando um sinal para você. Então por que eu não consigo entender? É porque o altar está manchado. O altar está manchado. Só que para o avivamento acontecer, Elias faz o seguinte: ele regaça as suas mangas, coloca a mão na massa, pega o altar que está quebrado, pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele faz um monturo, prepara o altar e volta para o altar e faz uma vala. E sobre esta vala, Elias pega o único reservatório de água que havia sobre a nação de Israel, que já são 3 anos e pouco, já não chove. Então Elias está ali, ele pega o reservatório, vira sobre as águas, derrama sobre o sacrifício que foi colocado sobre o altar, sobre a lenha, para dificultar o milagre, para mostrar que Deus é Deus e vai fazer, independente se Baal crê ou não. Deus é Deus que vai fazer de uma forma extraordinária. Ele pega o sacrifício, põe no altar. Ele pega a água, derrama sobre o sacrifício, sobre a lenha, sobre as pedras, sobre a vala que estava ali. Elias faz um dos grandes símbolos da Bíblia: restaurar o altar. Quem não restaura o altar não vai viver. Quem não restaura o altar não vai viver. O que Deus tem para fazer conosco. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus está tratando no íntimo da nossa alma. Porque tem um avivamento pronto para bater em nossas portas. Mas o avivamento virá enquanto o altar estiver sendo preparado. Elias repara o altar e joga água. E a oração de Elias é a conversa com Deus: Senhor, tudo que eu fiz agora foi debaixo da sua direção. Senhor, tudo que eu realizei foi debaixo da sua voz. Então agora, Senhor, eu vou orar ao Senhor e tu vai provar que tu és Deus sobre a nação de Israel. Jesus bendito. E a oração de Elias não dura 1 minuto. Fica de pé comigo. Deus amado. A oração de Elias não é uma
oração de um fariseu que tem que quebrar as barreiras da carne, da alma, para acessar o mundo espiritual. Meu Deus. A oração de Elias é simples, porque ele entendeu o princípio: ao altar consertado, o avivamento ele se apresenta. Repito: o altar consertado, o avivamento ele se apresenta. Altar Nós consertado. precisamos restaurar o altar do avivamento. Restaurar o altar do avivamento. Hoje é uma dificuldade muito grande de ministrar o poder de Deus. Hoje é uma dificuldade muito grande de ministrar a cura divina. Hoje é uma dificuldade muito grande de ministrar a partir do Espírito Santo. Por quê? Porque os altares estão quebrados. Deus. E para Deus fazer, Deus tem que pegar os cacos. Deus tem que pegar as pedras que estão fora do lugar. Deus tem que juntar tudo de novo e colocar na posição para que o Espírito da graça possa descer sobre nós. Então nós vamos fazer uma oração aqui agora. Deus de poder. E a oração é para Deus reparar o altar da nossa alma. É para Deus reparar o altar da nossa alma. Meu Deus. Olha para a tua mão. Conversa com Deus aí. Conversa com Deus, fala: Senhor, Deus eterno, Deus de graça. isso precisa ser restaurado, porque foi quebrado a intimidade, foi quebrado o relacionamento, foi quebrado a conexão com o Senhor. E conforme Deus vai te visitando agora, Deus vai colocando para fora tudo que está dentro de você. Conforme você vai conversando com Deus, Deus vai arrancando as impurezas. Porque após Deus arrancar tudo isso, o fogo do céu ele vai descer neste ambiente. A presença de Deus ela vai descer sobre a sua vida. Essa vigília Deus marcou para você. Abre o seu coração, chora, conversa, escuta. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da misericórdia, eu preciso da tua bondade. Fala: Senhor, repara aquilo que está quebrado na minha existência, repara. Porque enquanto você vai conversando com Deus, o Espírito da graça, ele vai segurando você pela tua mão. Ele vai te colocando de volta na posição. Ele vai te colocando de volta no caminho, porque tem muita obra ainda para acontecer na tua história. Tem muito projeto de Deus ainda para se manifestar na tua vida. Deus de poder e glória. Deus vivo de glória. Olha para a tua mão, hein? Olha para as duas mãos que você tem. Deus. E a pergunta tem que ser essa: onde foi que eu coloquei o que Deus me deu? Meu Deus. O que eu fiz com a graça que Deus me deu? Meu Deus, papai. O que eu fiz com o chamado que Deus colocou nas minhas mãos? Meu Deus. Será que eu deixei os filisteus entulhar os poços? Meu Deus. Deus está dizendo: cava de novo, porque debaixo dos entulhos tem água viva, pronto para jorrar. Glória a Deus. Você não está entendendo? Deus está falando com alguém. Eu vou bater na mesma pedra. Deus não unge cabeça errada. Deus não unge pessoas erradas. Se é o profeta se levantou e foi até você que também não contigo. Deus não errou o alvo. Deus sabe o teu potencial. Deus sabe a tua entrega. Deus conhece o teu coração. Mas Deus está dizendo: eu estou pronto para derramar fogo hoje sobre a sua vida, mas tira aí o que está atrapalhando o altar. Tira o que ainda está atrapalhando o altar. Deus. Eleva e até a vacina, eu já vou orar para você. Vem você aqui. Traz aquela menina de azul perto do altar.
Senhor falou para mim, Everton, eu não sou qualquer Deus, eu sou o Deus verdadeiro. E como Deus verdadeiro, eu não aceito adoração que seria simplesmente em dois pensamentos. Eu te trouxe aqui hoje porque eu tenho algo tão grande com você que você nem imagina. Maravilhoso. Deus falou para mim que de 2 anos e meio para cá, parece que a essência da adoração desapareceu. Parece que você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus como você queria. Parece que o fardo aumentou. Parece que o peso está te consumindo. Pode chorar porque Deus falou para mim que Ele é Deus na sua história. Ele entrou dentro do teu quarto em um dia de desespero. Alaia seca tua sede da lavavaia, aonde você olhou para cima em pensamento e falou: Senhor, eu não consigo nem existir. Pode chorar porque Deus está na casa. Mas Deus falou para mim, eu desci na casa dela naquela noite de sábado, às 11h30 da noite. Quem está sentindo Deus aqui? Deus está descendo. Pode chorar, meu Deus. Eu desci. Eu desci e calmei o coração dela. Eu trouxe ela aqui hoje para dizer para ela que eu vou restaurar muita coisa na vida dela. Eu vou colocar em cima do altar. Glória a Deus. Levanta as duas mãos. Gente, não acredita em revelação. Está sentindo Deus, né? Abre as suas duas mãos. Olha que forte isso. Tem um mover de Deus aqui, João Paulo.